A Arte de Conhecer a Si Mesmo, do Arthur Schopenhauer, é uma das obras mais densas e introspectivas do filósofo alemão, que se dedicou a compreender as motivações humanas a partir da essência do querer, da vontade e do sofrimento. Inserida dentro de sua filosofia pessimista, esta obra revela o núcleo mais íntimo do pensamento schopenhaueriano, a ideia de que o autoconhecimento é a chave não para a felicidade, que ele considera uma ilusão, mas para a serenidade diante do inevitável caráter trágico da existência. Conhecer a si mesmo, segundo Schopenhauer, não é um ato de vaidade, mas de coragem. É o processo doloroso de despir as máscaras com que a mente se protege das verdades incômodas sobre sua própria natureza. Ele entende o homem não como um ser racional em busca de sabedoria, mas como uma manifestação individual da vontade, um impulso cego, irracional e incessante, que move tudo no universo. Essa vontade, em última instância, é a causa do sofrimento. Quanto mais o homem deseja, mais ele se prende ao ciclo de carência e insatisfação. Assim, conhecer-se é, do certo modo, reconhecer-se como prisioneiro desse querer sem fim. No plano filosófico, Schopenhauer rompe com a tradição otimista herdada do iluminismo e se aproxima de uma visão existencial do ser. O autoconhecimento, para ele, não serve para conquistar o mundo, mas para compreendê-lo e, sobretudo, para aceitar os limites que o compõem. A lucidez nasce do enfrentamento da dor, não da fuga dela. Aquele que se conhece profundamente descobre o quanto é regido por impulsos, paixões e ilusões, mas também percebe a possibilidade de se distanciar deles. Não se trata de negar a vontade, e sim de reduzir sua tirania. O sábio, portanto, é aquele que observa a vida como quem contempla uma peça inevitável, sem se deixar arrastar pelas marés de desejo e frustração. Schopenhauer defende que o autoconhecimento é uma forma de ascese interior, uma preparação espiritual que conduz o indivíduo à negação da vontade. Essa negação não significa aniquilar a própria existência, mas libertar-se da escravidão dos desejos, do orgulho e da ambição. O conhecimento de si mesmo leva o homem a compreender que seu sofrimento é o mesmo que o de todos os seres. E essa compreensão desperta a compaixão, a única virtude genuína na filosofia schopenhaueriana. Conhecer-se é, portanto, tornar-se mais humano, mais consciente do sofrimento universal que permeia toda a vida. A empatia nasce do entendimento de que o outro é a extensão da mesma essência que habita em nós. Do ponto de vista estilístico e conceitual, a arte de conhecer a si mesmo tem um tom quase clínico. Schopenhauer observa o ser humano como um anatomista observa um corpo aberto, sem piedade, mas com rigor e precisão. Ele convida o leitor a se observar da mesma maneira, a perceber suas fraquezas e suas máscaras morais, sem complacência. A crítica à pretensão da razão é constante. O filósofo desmascara a ideia de que somos seres governados pela lógica, mostrando que a maior parte das nossas ações nasce de impulsos inconscientes, do instinto de sobrevivência e da busca cega pelo prazer. A razão, em sua visão, não é senhora da alma, mas serva da vontade. Essa perspectiva faz de Schopenhauer um dos primeiros pensadores a antecipar temas que seriam centrais em Nietzsche, Freud e nos existencialistas do século XX. A noção de que o homem, movido por forças obscuras, que o autoconhecimento é uma luta contra si mesmo e que a liberdade só se alcança pela renúncia, é o coração de sua filosofia. A introspecção proposta em A Arte de Conhecer a Si Mesmo não busca um ideal moral, mas uma compreensão metafísica, a de que toda a realidade é a expressão da vontade, e o ser humano, sendo parte dela, só encontra paz quando aprende a aquietar seu querer. No fim, Schopenhauer ensina que conhecer-se é conhecer a própria dor, é olhar para dentro e reconhecer o abismo que nos constitui. A sabedoria, nessa ótica, não é a conquista da felicidade,
mas a aceitação lúcida da infelicidade como parte inevitável da existência. Aquele que compreende isso não se desespera, mas se torna livre. Sua alma não se exalta nem se abate. Apenas observa, como quem entendeu que o mundo não pode ser mudado, mas pode ser compreendido. E nesse entendimento reside o único consolo possível. Essa é a arte suprema de Schopenhauer, a de transformar o conhecimento de si mesmo em um exercício filosófico de libertação interior. Um convite para que o homem abandone a ilusão de controlar o destino e aprenda a existir com dignidade, mesmo diante da certeza do sofrimento. O autoconhecimento, em sua filosofia, é o único caminho possível para transcender a cegueira do querer e alcançar, ainda que brevemente, a paz que nasce da resignação consciente. A arte de conhecer a si mesmo é mais do que um tratado filosófico sobre introspecção, é um espelho impiedoso da condição humana. Schopenhauer conduz o leitor a um mergulho nas profundezas da alma, desnudando a essência egoísta e sofrida que habita cada indivíduo. O autoconhecimento, em sua concepção, não é um exercício de vaidade, mas de lucidez. É o reconhecimento da própria miséria metafísica, da submissão inevitável à vontade que tudo move. Esse processo, embora doloroso, representa a única via possível para a liberdade interior. Não uma liberdade conquistada pela ação, mas pela renúncia. Ao compreender a natureza de seus impulsos e a transitoriedade de seus desejos, o homem cessa a busca frenética pela felicidade e encontra uma serenidade que nasce do entendimento. Schopenhauer transforma o conhecer a si mesmo num ato de desprendimento, uma forma de iluminação racional que transcende o otimismo superficial das filosofias morais e religiosas. A força dessa obra está justamente em sua crueza. Schopenhauer não oferece conforto, mas verdade. Sua filosofia não promete redenção, nem paraísos, nem esperanças artificiais. Em vez disso, propõe a coragem de olhar para dentro sem máscaras, de aceitar a existência como ela é, imperfeita, instável e dolorosa. Essa honestidade brutal o torna um pensador profundamente humano, ainda que pessimista. Vivemos numa era em que o autoconhecimento se tornou uma mercadoria, vendido em fórmulas rápidas e frases motivacionais. O pensamento de Schopenhauer ressurge como um antídoto contra a superficialidade. Ele nos lembra que conhecer a si mesmo é, antes de tudo, enfrentar o próprio abismo. E é nesse confronto que nasce a verdadeira sabedoria, a serenidade que não depende de ilusões, a dignidade que não precisa de aplausos e a paz silenciosa que só o entendimento da própria natureza pode conceder. Aurelius Solis é um livro que conta a jornada de Sexto Lúcio Afrânio, um jovem romano marcado pela guerra civil, que ao lado de seu tutor, Esra, parte em busca de liberdade, entre batalhas, amores e tragédias. Sua família enfrentará o poder de Roma e descobrirá que a luta pela esperança pode atravessar continentes. Estou deixando um link na descrição, onde você poderá ler ou adquirir o seu livro. Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos como este. Ativa também o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma novidade.